A história da humanidade, inegavelmente, é marcada por ciclos de guerras e violências. E em um mundo onde ecos desses conflitos parecem nunca serem silenciados e onde a humanidade de tempos em tempos se reconecta, mas também se divide por conta desses conflitos, surge uma questão fundamental que eu queria questionar vocês a respeito. Seria possível, através da paz, semear a arte, mesmo no contexto atual em que a gente tem a internet como um grande meio de reconectar as pessoas? Ainda assim nós vemos os algoritmos disseminando e impulsionando cada vez mais discursos de ódio, guerras e hate online. E para responder essa pergunta, eu queria te mostrar uma abordagem muito interessante do Hideo Kojima, que é um nome que se tornou sinônimo de narrativas complexas e experiências imersivas no universo dos videogames. E ele tem nos provocado com esse questionamento há décadas. Na verdade, os jogos do Kojima por muitas vezes são muito mal interpretados como meras fantasias de guerra, mas na verdade eles são um grito que é praticamente silenciado por um mundo diferente. Mas como que o Kojima consegue ser um criador que nos coloca no centro de conflitos armados e ao mesmo tempo nos dá as maiores lições de defesa da paz que a indústria dos games pode proporcionar? Sim, talvez você não tenha percebido, mas toda a obra do Hideo Kojima ela tem uma mensagem anti-guerra e busca de paz. O Kojima ele vem de um contexto histórico que ele herdou ali o pós-Segunda Guerra e ele viu os resultados que a guerra pode causar no seu país, na família e na sociedade. Então, mesmo que os jogos do Kojima estejam ambientados normalmente em contextos de guerra, é sempre na intenção de evitar ou pelo menos acabar com elas. E é sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Vem com o pai. No noticiário internacional, a Rússia intensificou ataques contra a Ucrânia. 16 civis foram mortos nos ataques israelenses. O exército israelense declarou a cidade de Gaza. Exatamente meia hora, a Alemanha é uma só nação. Os apelos internacionais para o fim do massacre de palestinos são ignorados pelo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. To push the button. Como eu já comentei, parte fundamental para a gente entender essa dinâmica de como funciona a cabeça do Kojima vem da infância dele, que se passa no pós-Segunda Guerra no Japão. Embora Kojima tenha nascido em 1963, quase 2 décadas após o fim da Segunda Guerra, a sombra da guerra ainda pairava sobre o Japão nessa época. Cidades inteiras haviam sido devastadas e a memória dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki ainda estava muito fresca na mente de toda uma geração. O Japão estava em um processo de reconstrução não apenas física, mas também psicológica e cultural. Essa atmosfera de resiliência, mas também de profunda reflexão sobre os horrores da guerra, foi o berço da infância do Kojima. O seu pai, que era um farmacêutico, e a sua mãe, dona de casa, eram apaixonados por cinema. Todas as noites a família se reunia para assistir filmes europeus, de terror ou faroeste, estadunidense e por aí vai, sem restrições de conteúdo. Essa imersão precoce no universo cinematográfico, repleto de narrativas complexas, heróis, anti-heróis, conflitos e resoluções, foi um terreno muito fértil para a imaginação do jovem Hideo. Ele não apenas assistia, mas observava as nuances da narrativa, a construção de personagens e a forma como as histórias podiam evocar emoções profundas. A morte precoce do seu pai, quando ele tinha apenas 13 anos, adicionou uma camada de maturidade e introspecção à sua personalidade, forçando ele a confrontar a fragilidade da vida ainda muito cedo, mas também a importância das conexões entre as pessoas. Essa combinação de um Japão em reconstrução, a influência do cinema e uma perda pessoal moldaram um indivíduo com uma sensibilidade única para questões complexas da existência humana e os paradoxos da guerra e da paz. Ele não apenas viu a guerra em filmes, mas sentiu os seus ecos na sociedade e ao seu redor, desenvolvendo uma aversão profunda à violência e uma busca incessante por significado e conexão. E conhecidamente, o Kojima sempre quis trabalhar com cinema. Mas infelizmente ou felizmente, nesse caso, as oportunidades de trabalho que ele teve levaram o Kojima para o mundo dos games, lugar em que ele sempre tentou colocar essa sua visão, essa sua sensibilidade em prática, né? E depois de alguns projetos que ele começou a ganhar um certo nome na indústria, ele finalmente conseguiu chegar onde ele queria com a franquia Metal Gear. Quando Hideo Kojima lançou o primeiro Metal Gear em 1987, ele não estava apenas criando um jogo de ação e espionagem. Ele estava plantando as sementes de uma das franquias mais complexas e filosóficas da história dos games. Uma série que, por trás de robôs gigantes e super soldados, esconde uma profunda mensagem anti-guerra. Em Metal Gear, você é um espião, um agente secreto que, em última instância, tenta evitar ou pelo menos acabar com guerras em andamento. A premissa central é sempre a mesma: impedir que armas de destruição em massa caiam nas mãos erradas,
ou que conflitos acabem escalando para uma proporção catastrófica. Os jogos da série Metal Gear são mestres em desconstruir a glorificação da guerra. Eles não apresentam heróis unidimensionais ou vilões caricatos apenas. Pelo contrário, a narrativa é repleta de nuances, explorando as motivações complexas de cada personagem, os dilemas morais da guerra e as consequências devastadoras da violência. O Kojima nos força a questionar quem são os verdadeiros inimigos e se a paz é realmente alcançável em um mundo movido por poder e interesses, a manipulação da política, lavagem cerebral e o trauma pós-guerra que não podia faltar, mostrando o lado sombrio e desumano desses conflitos armados. E essa mensagem não fica apenas no enredo. O próprio gameplay faz parte disso, onde muitas vezes o combate direto ele é desencorajado, na verdade, e a não letalidade ela é na verdade recompensada. Você é incentivado a se infiltrar e a evitar confrontos, a usar a inteligência e a estratégia em vez da força bruta. A opção de não matar seus inimigos, de poupar vidas, é uma escolha que o jogador pode fazer e que tem impacto direto na experiência e na narrativa. Essa abordagem subverte a lógica de muitos jogos de guerra, onde o objetivo é simplesmente eliminar o máximo de inimigos possível. Em Metal Gear, a verdadeira vitória não é a aniquilação do adversário, mas a prevenção do conflito, a desativação da ameaça, a busca por uma solução que não envolve mais derramamento de sangue. É uma lição poderosa, entregue de forma sutil, mas impactante através da própria interação do jogador com o mundo do jogo. E a gente sabe que a vida do Kojima na Konami foi muito frutífera, né? Rendeu aí vários jogos de Metal Gear, uma franquia consolidada que elevou o nome do Kojima a praticamente um popstar da indústria de games, né? Mas a gente sabe também que essa relação acabou, né? E o Kojima foi forçado a sair da empresa, praticamente jogado para fora, e então ele precisou fundar sua própria empresa de games, a sua própria desenvolvedora, que manteve totalmente a sua visão e o seu jeito criativo de contar histórias de anti-guerra. Após a sua saída da Konami, Hideo Kojima nos presenteou com uma obra que, à primeira vista, parece ser radicalmente diferente de Metal Gear, mas que em sua essência carrega a mesma mensagem de profunda busca pela paz e conexão. Death Stranding se passa em um mundo devastado por um evento cataclísmico que fragmentou a sociedade e isolou os sobreviventes. Você assume o papel de Sam Porter Bridges, um entregador com uma missão de reconectar as cidades e as pessoas que sobraram. Não há guerras no sentido tradicional aqui, mas sim um mundo em ruínas, onde a maior ameaça é o isolamento e a incapacidade de se conectar e cooperar. Death Stranding é uma meditação sobre a importância dos laços humanos. O jogo nos coloca em uma jornada solitária, mas ao mesmo tempo nos conecta de forma assíncrona com milhares de outros jogadores ao redor do mundo. As estruturas que você constrói, pontes, estradas, abrigos, não beneficiam apenas você, mas também outros que passarem por ali. Da mesma forma, você também se beneficia das construções deixadas por outros jogadores. Essa mecânica de conexão e construção é a espinha dorsal do gameplay de Death Stranding, transformando a experiência de um jogo em um ato colaborativo de reconstrução e esperança. É uma pequena representação, mas também muito poderosa de como pequenos atos de solidariedade podem juntos reconstruir um mundo fragmentado. E a mensagem anti-guerra se manifesta de uma forma ainda mais sutil, mas também impactante. Em Death Stranding, a violência é ativamente desencorajada. Matar os inimigos, especialmente os humanos, tem consequências severas e permanentes, como a criação de void outs, que são crateras gigantes que alteram o mapa do jogo para sempre. Isso força o jogador a buscar soluções não letais e a evitar o confronto, a encontrar maneiras de contornar os obstáculos sem recorrer à destruição. A morte não é um fim, mas um catalisador para mais caos e mais sofrimento. Kojima nos mostra que a verdadeira força não está em destruir, mas na verdade em construir, não em se isolar, mas em conectar as pessoas. Death Stranding é um lembrete pungente de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a humanidade tem a capacidade de se unir, de estender a mão e reconstruir, tijolo por tijolo, um futuro em busca da paz. A visão inovadora do Kojima, ela vai muito além dos padrões da indústria. Não é de hoje que ele vem inovando e entregando experiências cada vez mais diferentes, imersivas e com mensagens poderosas. Isso se dá porque o Hideo Kojima não é apenas um designer de jogos, ele é um ator, um visionário, um criador que constantemente desafia as fronteiras do que o videogame pode ser. A sua visão de mundo é muito singular e forjada por experiências de vida. A sua paixão pelo cinema e literatura, uma profunda reflexão sobre a condição humana. Ele não se contenta em seguir tendências ou replicar fórmulas de sucesso. Pelo contrário, Kojima ele busca constantemente inovar, experimentar e provocar, muitas vezes indo contra a corrente da indústria de jogos. Essa busca por algo fora do padrão se manifesta em diversos aspectos de sua obra, desde a complexidade narrativa de Metal Gear,
que muitas vezes beira o surreal, inclusive na sua jogabilidade inovadora, e por vezes também controvérsia, como no caso de Death Stranding. O Kojima ele segue se recusando a ser enquadrado em um padrão definido. Ele não tem medo de abordar temas complexos e filosóficos, como a natureza da guerra, a identidade, a morte, a conexão humana e o futuro da sociedade. Os jogos do Kojima são mais do que entretenimento, são experiências artísticas que nos convidam à reflexão e ao debate. Além disso, o Kojima é conhecido por sua independência criativa. Sua relação com grandes corporações, como a Konami, foi marcada por tensões, culminando em sua saída e na fundação do seu próprio estúdio, a Kojima Productions. Essa liberdade é crucial para ele, pois permite que as suas ideias mais ousadas e não convencionais ganhem vida, sem as amarras das pressões comerciais ou das expectativas do mercado. Ele acredita que os videogames têm o potencial de ser uma forma de arte tão poderosa quanto o cinema ou a literatura. E ele se dedica a explorar esse potencial ao máximo, criando obras que não apenas divertem, mas também inspiram, questionam e, acima de tudo, conectam as pessoas a um nível mais profundo. Essa é a visão intransigente e uma paixão pela inovação que tornam ele uma figura tão única e influente na indústria dos games. Mas não é apenas a mensagem anti-guerra que deixa uma marca do Kojima, mas também a forma como ele faz isso, a abordagem que ele traz para os seus games, inclusive em relação ao gameplay. A genialidade do Kojima reside não apenas nas suas narrativas intrincadas, mas em como ele integra suas mensagens filosóficas diretamente na experiência do jogo. Em Metal Gear, a mensagem anti-guerra não é apenas algo que você ouve nos diálogos ou lê nos documentos. É algo que você vive através do gameplay. Como eu já comentei, enquanto muitos jogos de ação e tiro recompensam a agressão e a eliminação em massa de inimigos, Metal Gear subverte essa lógica. O jogo te dá as ferramentas para ser um fantasma, na verdade, para passar despercebido, para neutralizar as ameaças sem tirar vidas. Granadas de fumaça, dardos tranquilizantes, caixas de papelão para se esconder. Essas são as verdadeiras armas de um espião para o Kojima. Cada decisão de gameplay tem um peso moral. Você pode escolher matar seus inimigos, mas o jogo sutilmente te pune por isso, seja através de um contador de mortes que afeta a sua pontuação final, ou através de consequências narrativas que te fazem questionar suas escolhas. A não letalidade é incentivada e recompensada, não apenas com melhores classificações, mas com uma sensação de realização que vai além da simples vitória. É uma vitória moral, uma demonstração de que a inteligência e a compaixão podem ser muito mais eficazes que a força bruta. Essa abordagem transforma o jogador em um participante ativo na mensagem anti-guerra, forçando ele a refletir sobre a violência e suas alternativas. É um lembrete constante de que, mesmo em um ambiente virtual, a escolha pela paz é sempre possível, e muitas vezes a mais recompensadora. O Kojima, dessa forma, nos ensina que a verdadeira maestria em um campo de batalha não é a capacidade de destruir, mas a de preservar vidas. E tudo isso que eu falei a respeito do Kojima culmina em um pensamento muito interessante. O legado que o Kojima deixa durante toda a sua obra é da busca pela paz. É uma reflexão que ele força a gente a se fazer. Em meio a tantas explosões, a batalhas virtuais, a hates gratuitos, será possível que uma mensagem de união e compreensão ela pode ressoar mais alto que o barulho dessa guerra? A jornada pela mente e a obra de Kojima, ela nos dá essa resposta que é sim. Os jogos dele, longe de serem meras simulações de conflito, são poderosas alegorias sobre a condição humana, sobre a fragilidade da paz e a resiliência do espírito das pessoas. Desde a infância, moldada pelas cicatrizes de um Japão pós-guerra, passando pela sua visão autoral que desafia as convenções da indústria, o Kojima tem usado os videogames como uma plataforma para explorar as complexidades da guerra e, mais importante, para celebrar a busca incessante pela paz. Em Metal Gear, ele nos ensinou que a verdadeira vitória não está em aniquilar o inimigo, mas em desativar a ameaça, em escolher a não violência. Em Death Stranding, ele nos mostrou que, mesmo em um mundo fragmentado, a condição humana é a força mais poderosa para a reconstrução. A arte de Hideo Kojima é um espelho que reflete nossos medos, mas também nossas esperanças. É um convite para que, mesmo em meio ao caos, busquemos a união, a compreensão e a construção de um futuro onde a paz não seja apenas um ideal distante, mas uma realidade palpável. Eu acho que é por conta disso tudo, não apenas pela sua inovação em relação ao gameplay, em a sua inovação em relação às narrativas, mas por conseguir amarrar todos esses institutos ainda complexos em uma mensagem anti-guerra, é que o Kojima se destaca tanto em meio à indústria de games. Eu acho que é sempre interessante e pelo menos valioso a gente dar um voto de confiança para o Kojima, para a gente entender a mensagem que ele quer passar, as inovações que ele quer trazer, porque o nosso mundo definitivamente precisa.